Nós vamos falar de Eric Weil. Há uma interface, aliás, é mais do que uma interface. Há uma amizade entre Eric Weil e Paul Ricoeur. Uma amizade. Tanto que Eric Weil se denominava um kantiano pós-hegeliano. O Marcelo Perini encontrou o Paul Ricoeur num encontro internacional de filosofia. Na época ele estava fazendo doutorado sobre Eric Weil na Gregoriana e se aproximou de Paul Ricoeur e começou a conversar com ele, disse que estava estudando sobre Eric Weil. Paul Ricoeur falou da amizade e ele disse que Eric Weil era kantiano pós-hegeliano. Depois, eu conversei até com Perini porque eu disse assim, olha, eu encontrei um texto em que o Paul Ricoeur diz que ele também é um kantiano pós-hegeliano. Aí ele disse, pois é. Ou seja, essa identificação não era só das relações, eles eram próximos, mas também, assim, o pensamento tinha muita proximidade, eles dialogavam muito. E o círculo de amizade também era uma amizade próxima. No período do doutorado, eu fui a Paris e eu conheci professores no Centro Sèvres, jesuítas, que foram amigos tanto de Paul Ricoeur quanto de Eric Weil. E teve o professor Paul Valadier, por exemplo, ele me disse que, embora não fosse católico, Paul Ricoeur, com frequência, ia às missas no Centro Sèvres para conversar de filosofia depois da missa. E ele falava que era um grupo que se reunia e que conversava com frequência. E, bom, então era esse grupo assim que tinha essa amizade, esse contato. Vocês me permitam, eu vou fazer uma abordagem muito simples, porque eu pretendo que ela seja acessível. A filosofia de Eric Weil é uma filosofia muito rica, muito complexa. E eu vou usar uma seguinte metáfora. Depois que você conhece a filosofia de Eric Weil, é como andar de bicicleta. Você começa a pensar naquele molde, naquele modelo que ele propõe de pensamento. Mas para a gente acessar esse modo de entrar na filosofia, é um pouco difícil, porque realmente é uma filosofia complexa. Você sente isso quando você começa a ler, por exemplo, a filosofia de Paul Ricoeur. Então, por onde começar? Há tantos aspectos e tal. E aí eu vou fazer de uma forma bem acessível e, por favor, fiquem à vontade para a gente fazer de uma forma dialógica também. Vamos conversar sobre esse tema para ficar bem tranquilo. Eu vou me permitir uma questão pessoal para poder colocar o início, para a gente poder subir nessa bicicleta. Eu estava na graduação em filosofia, faltava um ano para o TCC, e eu não sabia o que trabalhar bem no TCC. Eu tinha um professor chamado Javier Herrero, eu faleceu, admiro demais o trabalho dele, admirava demais as aulas dele, e eu queria estudar Paul Ricoeur. Eu tinha lido um livrinho de Paul Ricoeur e eu estava entusiasmadíssimo com isso. E eu procuro o professor Xavier Herrero na porta da biblioteca, ele totalmente sem paciência nenhuma. Eu digo, professor, eu queria que o senhor me orientasse, eu queria fazer um TCC sobre Paul Ricoeur. Aí ele disse assim, primeira pergunta, por quê? Aí eu disse, então, eu li um livro, o livro foi esse livro, Interpretações e Ideologia. Eu li esse livro e eu queria fazer assim, um TCC sobre filosofia e ideologia. Como é que o discurso filosófico e o discurso ideológico, será que é possível pensar isso em Paul Ricoeur? Aí ele disse assim, de quem é esse problema? Eu disse, não entendi. Ele disse, de quem é esse problema? É seu? Eu disse, meu não, é dele. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ele disse assim, então eu não oriento você enquanto você não tiver um problema. Eu saí dali com 2 problemas, né? Eu não tinha problema, e o problema que eu tinha, o professor que eu queria que orientasse não orientou. Então eu tomei coragem e bati na porta do Padre Vaz. E aí eu fui falar. Na sala eu fazia a presença dos alunos nas aulas do Padre Vaz, então eu aproveitei esse momento e fui lá e, padre,
eu estou com 2 problemas. O meu problema para TCC não é problema, e eu não tenho um problema. O que é que eu faço? Aí ele chegou para mim, começou a rir, e ele disse assim, mas o que é que te chama atenção na filosofia? Eu disse assim, eu vou ser muito franco, padre, o que me chama atenção é que eu não sei ainda o que é filosofia. Eu estava terminando a filosofia, e eu não sei ainda o que é isso. O que é filosofia? Eu não sei o que é isso. Aí ele disse assim, então você tem que ler Eric Weil. Se você não entendeu ainda o que é filosofia, você tem que ler Eric Weil. Aí eu disse, e o que é que eu vou ler? Ele disse assim, comece lendo o livro do Perini, Filosofia e Violência. Eu peguei o livro do Marcelo Perini, que é esse aqui, acho que vocês conhecem. Foi esse mesmo livro aqui, Filosofia e Violência, Sentido e Intenção da Filosofia do Eric Weil. Hoje existe uma outra capa e tal. E aí eu pego o livro, fico apaixonado. E disse, esse é o problema. A filosofia é o problema. E aí eu comecei a ler, só que, além desse livro, havia o livro da Marli, o filósofo político, e havia o livro do Eric Weil, Filosofia Política. Mas os outros livros do Eric Weil não havia tradução. Então, eu decidi aprender francês para poder ler os livros de Eric Weil. E aí o meu contato com a obra dele foi se intensificando. Eu fiz o TCC sobre Eric Weil. Depois eu decidi fazer o mestrado. Passei na Federal do Ceará. O Manfredo começou a me orientar. E o Manfredo disse assim, eu não gosto de Weil, mas eu vou lhe orientar. E eu disse, por que você não gosta de Weil? Ele disse assim, eu não gosto porque ele não tem fundamento. Padre Weil já disse, ele não tem fundamento. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Então, como o Padre Vaz me disse isso, tinha essas coisas entre o Manfredo e o Vaz, viu? Como o Padre Vaz me disse isso, ponto. Muito bem. Eu fiz o mestrado com orientação do professor Evanildo, tinha acabado de chegar da Gregoriana, com um doutorado sobre Eric Weil, e depois eu fiz o doutorado com o professor Evanildo também na Federal do Ceará, com a cotutela com a Universidade de Lille, na França, com a orientação do professor Patrice Canivet. Então, toda a minha trajetória foi trabalhando Eric Weil. Mas em Eric Weil, a filosofia tem uma característica bem interessante. A filosofia ela é radial. Ou seja, quando você entra por um pensamento, por um pensador, você acaba entrando dialogicamente em contato com outros pensadores. E ele provoca, a filosofia dele provoca isso. Quem é esse nobre desconhecido, relativamente desconhecido, hoje mais conhecido no Brasil? Quem é esse Eric Weil? Eric Weil, alemão, nasce numa cidadezinha no interior da Alemanha em 1904. Ele vai a Berlim. Com 19 anos, ele já está em contato com Ernest Cassirer, estudando medicina. Ele desiste da medicina e vai para a filosofia. Sob a orientação do Cassirer, ele defende o doutorado dele. Ele defende o doutorado dele tratando sobre Pietro Pomponazzi. Toda a formação inicial dele está voltada para o Renascimento. Mas ali, já na tese dele com Pomponazzi, já tem algo que ele vai desenvolver, e que é isso que o Vanderlei tratou, que é a ideia de retomada. O Pomponazzi, o Pietro Pomponazzi de Eric Weil é uma retomada de Aristóteles. A gente vai também discutir um pouco sobre esse conceito de retomada. Aliás, a retomada, o conceito, a categoria de retomada, né, o conceito de retomada, o conceito de categoria e o conceito de atitude são os objetos dessa discussão de hoje, porque isso é o núcleo de todo o pensamento, o núcleo duro de todo o pensamento, de toda a dinâmica da filosofia de Eric Weil. Em 1933, Eric Weil, pressentindo aquele agigantamento do partido nazista, ele decide sair da Alemanha e ele leva sua esposa, Anne Mendelssohn, que era muito amiga de Hannah Arendt, e ele leva a sua cunhada e eles saem da Alemanha e eles vão para a França. Seus pais ficam na Alemanha e ele não volta mais a encontrar seus pais.
Sua mãe morre num campo de concentração. Ele vem de uma tradição judia. E quando ele chega na França, eles passam, né, os três passam por uma situação de extrema penúria, já em 33, e eles conseguem sobreviver traduzindo as notícias da Alemanha para algumas poucas rádios francesas que estavam interessadas no que acontecia na Alemanha, mas não tinha quem fizesse essa tradução. Já em 33 para 34, ele entra em contato com a intelectualidade que está na França ao redor de Alexandre Poiré. O Eric Weil já tinha tido contato com um pensador que vai se tornar um pensador importante na França, que é o Raymond Aron, um pensador de política, pensador muito robusto. E Raymond Aron, mas principalmente Alexandre Poiré, vão introduzir Weil no círculo da intelectualidade francesa. Nesse primeiro momento, ele está, nos anos 30 e 40, ele está ainda em Paris. Ele vai estar com Poiré e com Kojève naquele projeto de introduzir Hegel na França. Vocês sabem que muitos intelectuais, Sartre, muitos intelectuais estavam envolvidos nessas discussões que aconteciam. Inclusive, Paul Ricoeur diz, naquele livro do François Doss, que ele participou de algumas reuniões desse grupo, chegou a participar de reuniões desse grupo, que discutia, estava sendo preparada a tradução da fenomenologia do espírito, havia uma discussão a respeito, primeiro com Poiré, depois com Kojève, sobre temas hegelianos. É preciso dizer que, nesse momento, a filosofia francesa ela não estava muito aberta para a discussão de temas como Hegel e Kant, e um filósofo que se apresenta desde cedo como um kantiano pós-hegeliano não vai ter tantas portas abertas. Uma questão que poderia ser até um aluno do Eric Weil que eu pude conhecer, o Jean Kilian, ele me disse, certa vez, no encontro em Fortaleza, que o fato da filosofia de Eric Weil não ser tão conhecida deveria ser um problema filosófico. E eu perguntei por quê. Ele disse assim, porque Eric Weil dizia que a filosofia dele era sistemática. E a filosofia dele é sistemática. Havia uma repulsa contra a ideia de sistema na época. Mas o problema é que não houve, por exemplo, um esforço para compreender que tipo de sistema é o sistema de Weil. Para vocês terem ideia, em 1950, ele defende a sua tese em filosofia, tese de Estado, a lógica da filosofia. Eu tenho ela aqui, a tradução em português, ficou pela Realizações, a lógica da filosofia, e ele apresentou também um outro livro como complemento a essa tese, que é o seu Hegel e o Estado, que também já está traduzido em português. São obras extraordinárias. Hoje eu quero falar para vocês dessa obra, que é a Lógica da Filosofia. Essa obra ficou conhecida na época como a Fenomenologia de 1950. Foi assim que Merleau-Ponty, que estava na banca, esse texto foi apresentado como tese de doutorado, tese de Estado, sob a orientação do fenomenólogo Jean Wahl. O Merleau-Ponty estava na banca, e eu li na soutenance de tese, nas anotações que eles fizeram, que o Merleau-Ponty chama, né, a lógica da filosofia de Fenomenologia de 1950. Tal a associação que fizeram com o discurso de Weil ao discurso de Hegel. Eu vou abrir um parênteses aqui e cometer uma indelicadeza, viu, gente? Depois que eu defendi minha tese de doutorado, eu compreendi que o fato de alguém ir para uma banca e ler seu texto não significa que ele compreendeu minimamente seu texto. Fecho a minha indelicadeza. Então, acontecem essas coisas. Fecho aqui a indelicadeza, me perdoem. O que aconteceu? Jean Wahl chama Eric Weil depois da apresentação e diz, olha, o seu texto ele precisa de uma introdução. Aí Weil diz, mas
não tem introdução para o sistema. Não tem como introduzir um sistema. Você já está dentro do sistema. Mas você precisa fazer uma introdução para poder tornar compreensível isso. Aí ele escreve uma introdução na edição em português, para vocês terem ideia. Ele escreveu uma introdução que ela tem 130 páginas na edição em português. A introdução é um livro à parte. Você pode ler como um livro verdadeiramente à parte. Tanto que tem pessoas que dizem, era bom que essa introdução tivesse uma introdução, porque é um outro livro que ele escreve. E nessa introdução, ele tem 3 pontos. Reflexão sobre a filosofia, reflexão da filosofia, filosofia e violência. 3 partes da introdução. E depois ele começa já a lógica da filosofia. O Jean Wahl pediu que ele escrevesse essa introdução para que ficasse... E é por essa introdução que a gente consegue ter uma ideia. Porque senão nós seríamos levados a pensar mesmo que é uma fenomenologia de 1950. Bom, de 56 a 68, vai ser professor na Universidade de Lille. Nesse período, ele vai estar com um estreito contato, por exemplo, ele vai ter muitas discussões sobre diversos temas, não só na França, na Alemanha, mas também nos Estados Unidos. Ele escreve muito, ele faz muitas recensões, ele participa de muitos programas de rádio, apresentando os filósofos. Então ele tem uma coleção de pequenos textos apresentando Hobbes, Maquiavel, Rousseau. Ele faz esse trabalho de divulgação de uma forma muito extraordinária. Na época, por exemplo, o Raymond Aron tinha como assistente um professor de sociologia que vai ficar famoso, Pierre Bourdieu, e um dia eu queria ter tempo para fazer as interfaces eu queria ter a oportunidade de fazer as interfaces entre a concepção de violência em Bourdieu, violência simbólica, né, em Bourdieu, e a concepção de violência em Weil, que é uma coisa muito interessante, e há muita coisa em comum. Bom, de 68 a 74, ele é professor em Nice. Ele se muda para Nice, e ele vem a falecer em 77. Ele falece em 77 em Nice. Feito essa pequena biografia, né, essa pequena trajetória dele, Weil escreve uma obra muito extensa. Então eu vou colocar aqui, eu vou utilizar uma metáfora que foi indicada por Gilbert Quiché. O livro é A Filosofia de Eric Weil, um livro muito importante. Esse daqui, sem dúvida, foi o mais interessante comentador de Weil que encontrei, foi aluno dele, amigo dele, e nessa obra ele propõe uma metáfora para que a gente possa compreender até visualmente a obra de Eric Weil. E ele propõe que a obra de Eric Weil pode ser entendida a partir de círculos concêntricos. No círculo mais externo, nós temos as recensões, são trabalhos mais ocasionais, aqueles textos sobre Hegel, ele tem textos sobre Aristóteles, mas são textos menores. Depois nós temos os chamados textos históricos, é um círculo mais interior. E nesses textos históricos, Weil discute longamente com Aristóteles, com Kant e com Hegel. O Jean Lacroix diz que ele escreve um texto sobre Eric Weil, Jean Lacroix, que tem aquele livro famoso, Kant e o Kantismo, e ele diz que Eric Weil poderia ser comparado a um Kant que compreendeu e assimilou a filosofia de Aristóteles. Ele compara Eric Weil a Kant e Aristóteles. Só que fazer essas adjetivações não é suficiente, a gente tem que entrar mais nessa filosofia, né? Então, o segundo momento da filosofia dele são esses textos em que ele trabalha, por exemplo, a lógica de Aristóteles, a metafísica de Aristóteles, em que ele trabalha, por exemplo, a concepção de Estado em Hegel, que é um texto extraordinário. Ele, por exemplo, faz duras críticas àquela concepção de que o Estado, para Hegel, seria uma estatolatria. Essas questões ele
ele trata com uma maestria. Aliás, ele tem textos discutindo a filosofia do direito de Hegel. Então, são textos em que ele trabalha essa discussão histórica da filosofia, esses temas históricos, e esse diálogo com os filósofos. O que é que a gente vê de característica nessa relação? Primeiro, uma absurda honestidade intelectual. Eric Weil procura compreender o filósofo, e a segunda característica é ele dialoga com o filósofo. Ele transforma o discurso do filósofo em algo atualizado. Ou seja, ele se utiliza de questões aristotélicas, kantianas, de questões do pensamento de Maquiavel ou de Rousseau, para tentar compreender nosso tempo. Então ele faz essa dinâmica de, a partir de uma discussão com a tradição filosófica, estabelecer uma compreensão com o nosso tempo. Mas o núcleo duro da filosofia do Weil são 3 obras. O primeiro é a Lógica da Filosofia, eu já mostrei para vocês. O segundo é a Filosofia Moral. Ele tem um livro, Filosofia Moral, que também foi traduzido pela Realizações. E um livro de 56, que é muito interessante, e que eu aconselho a qualquer pessoa que comece a ler Eric Weil por esse livro, que é o seu livro Filosofia Política, que foi traduzido pela Loyola. Desses livros, o que é que acontece? Qual é a dinâmica? A filosofia moral e a filosofia política, nós podemos compreender como desdobramentos de categorias da lógica da filosofia. Então, o que é a lógica da filosofia? Nós vamos ver. Há uma sequência, há uma coleção de categorias. Entre essas categorias, há uma categoria chamada a categoria da consciência. E o desenvolvimento dessa categoria da consciência, nós temos a obra Filosofia Moral. Há uma outra categoria, que é a categoria da ação, e o desenvolvimento da categoria da ação é justamente a sua obra Filosofia Política. Agora, como é que se organiza a lógica da filosofia? Porque esse é o núcleo que eu quero tratar com vocês, ok? A lógica da filosofia, ela pretende tratar dos discursos que a filosofia elaborou. Raymond Aron, na sua autobiografia, diz que um dia, conversando com Eric Weil, que ele admirava muito, ele diz que Eric Weil, quando falava, ele sentia uma força quase física na argumentação de Eric Weil, e que ele ficou espantado quando Eric Weil disse que colocaria um ponto final na filosofia. E ele ficou espantado com essa frase de Eric Weil. Esse ponto final não é porque ele vai acabar com a filosofia. Não, isso é absurdo. O ponto final, no sentido de ele dizer, é porque ele estava fascinado pela ideia de que a filosofia mesmo tem uma lógica. E ele queria compreender qual é a lógica que caracteriza a filosofia. Então, nós vamos entrar agora num vocabulário bem específico, e eu vou tentar acompanhar vocês para que vocês possam compreender esse vocabulário, para que vocês possam entender como é que funciona essa, vamos dizer assim, é uma palavra muito ruim agora, mas é uma palavra introdutória, essa engrenagem da lógica da filosofia. Daqui a pouco a gente vai ver que engrenagem é uma palavra ruim. Há uma frase, há um ditado medieval que diz: primum vivere, deinde philosophare. Primeiro viva, depois filosofe. Primum vivere, deinde philosophare. Eu utilizei essa palavra, essa frase, como um mote, para poder adentrar nessa construção que é a lógica da filosofia. A lógica da filosofia, ela parte do quê? Das atitudes humanas. Se você está familiarizado com o conceito de tipos ideais do Weber, você vai compreender facilmente a estratégia weiliana. Ela parte de atitudes. E o que são as atitudes? Veja, a atitude é uma maneira de agir.
Atitude é uma maneira de ser no mundo. Popularmente até a gente fala tem atitude, né? Eu já soube que tem até uma cachaça, viu, Vitor, no Rio de Janeiro chamada Atitude. Tem atitude ou beba atitude. Agora, a atitude é uma modalidade da liberdade concreta. É uma atitude. A atitude é essa modalidade da liberdade concreta que se manifesta na linguagem. A atitude é uma certa maneira de viver, é uma certa maneira de agir, é uma certa maneira de criar no meio da linguagem. Por exemplo, aquele que crê tem uma atitude. A atitude do crente. A atitude corresponde, então, a uma maneira de existir, pela qual o homem, essa maneira de existir, o homem se dá um mundo. O homem constitui um mundo para ele mesmo a partir dessa forma de existir. E ele se dá a si mesmo também, como indivíduo vivo no mundo, em uma atitude. A gente vai dizer assim, a atitude filosófica, a atitude científica, a atitude moral, a atitude do crente, são atitudes. A atitude pode, veja, as atitudes são infinitas, mas essas atitudes humanas, essas atitudes, podem se exprimir por meio de um discurso. Podem se exprimir por meio de um discurso. Pode se explicitar, pode buscar se justificar. Ela não faz necessariamente isso, ok? As atitudes, que são infinitas na história, elas não se justificam necessariamente, elas não se explicitam necessariamente, mas, isso é um dado bem aristotélico da filosofia de Weil, mas algumas atitudes buscaram se explicitar por meio da linguagem, e elas também buscaram se justificar. Então, algumas atitudes humanas se transformaram ou se compreenderam de forma discursiva. E puderam se entender por meio de conceitos. Ok? Então, nós temos atitudes, são infinitas, mas algumas atitudes puderam se justificar. Por exemplo, a atitude socrática. Houve uma justificação, houve uma explicitação discursiva. Nós falamos método socrático, que é a atitude do filósofo. Então, a atitude do crente, aquele que crê, que por mais que procure expressar o sagrado, não consegue expressar. Mas ele não para de tentar expressar o sagrado. O Edward Schillebeck, o famoso teólogo, diz que o mais fundamental da fé não pode mesmo ser tematizado. A fé não consegue ser tematizada, exaurida, conceituada. E, no entanto, aquele que tem a atitude da fé não para de tentar tematizar. E surge o discurso da fé, que é a teologia, sabendo mesmo assim que não vai conseguir, porque a atitude é infinita. Mas o homem, na história, ele faz o quê? Ele pretende conceituar, explicitar, e por meio da linguagem, explicitar e justificar as suas atitudes. Então, o que acontece? Nós temos as atitudes, e algumas nós vamos chamar atitudes puras. Por que essa expressão puras? Porque essas atitudes foram as atitudes que procuraram se expressar, se justificar e se organizaram em conceitos. Esse conceito aqui, Weil chama de categoria. A palavra categoria em grego, ela significa literalmente predicação, né? E nós que trabalhamos com filosofia, falamos muito em categoria. E para evitar uma confusão, é preciso fazer uma diferença aqui entre categorias metafísicas e categorias da filosofia. Ok? Por exemplo, quando nós estudamos Aristóteles, a metafísica, ou quando estudamos Kant, nós temos categorias metafísicas. O que são as categorias metafísicas? As categorias metafísicas tentam tratar de uma região do real. Então, as categorias kantianas, por exemplo, categorias do entendimento, tentam
expressar regiões do real, da realidade. Isso são categorias metafísicas. Unidade, multiplicidade, causa, efeito, são categorias metafísicas. Elas estão se relacionando a determinados objetos. As categorias filosóficas, elas não são metafísicas na medida em que elas não estão interessadas em determinar objetos da realidade. A categoria para Weil, ela não quer falar, por exemplo, da unidade ou da multiplicidade. Não é uma categoria metafísica. A categoria para Weil é uma forma como a atitude procura se expressar. A categoria para Weil é uma forma como a atitude pura procura se explicitar. Então, nós temos, veja só que interessante, nós temos várias categorias na lógica da filosofia. São 18 categorias. Acontece que essas categorias, elas não são, por exemplo, a lógica da filosofia não é um livro de história da filosofia. As categorias tais como ele apresenta na obra, não são, aliás, a história da filosofia. Mas ele procura apreender discursos filosóficos que chegam a explicitar essas atitudes puras. Ou seja, o homem, ao pensar na atitude, tenta captar essa atitude num conceito, tenta compreender a si mesmo, compreender o seu mundo, e expressa isso num discurso filosófico. O que é a categoria da filosofia? A categoria da filosofia busca compreender esse discurso filosófico. Ele não está buscando compreender um objeto da realidade. Ela não é uma categoria metafísica. Isso aqui tem que ficar bem claro. Quais são as categorias que Weil vai colocar na lógica da filosofia? Primeira categoria ele chama de a verdade. A verdade. Por que a verdade? Porque a verdade é a categoria da filosofia. A filosofia busca trabalhar com o quê? A verdade. Só que essa categoria é uma categoria muito vazia ainda. Como a gente pensa o ser? Depois nós temos outra categoria que é o não senso. Depois nós temos uma categoria que é o verdadeiro e o falso. A categoria seguinte é a categoria da certeza. Então nós temos a verdade, o não senso, o verdadeiro e o falso, a certeza, a discussão. Nós temos a categoria do objeto. Nós temos a categoria do eu. Aí nós temos a categoria Deus. Nós temos a categoria da condição, a categoria da consciência, a categoria da inteligência, a categoria da personalidade, aí temos a categoria do absoluto. Aí temos a categoria da obra, do finito e da ação. E, por fim, temos a categoria do sentido. E ainda temos a última categoria, que é a categoria da sabedoria. Então, são essas. Essas categorias, diferente de categorias hegelianas, elas não são categorias necessárias. Então, entenda. Weil vai dizer que essas categorias são categorias da liberdade do discurso. A liberdade do discurso. E como é que essas categorias se relacionam? A partir desse conceito fundamental, que é o conceito de retomada, que nós vamos tratar daqui a pouco. As categorias filosóficas, né, compreendido bem a diferença entre categorias metafísicas e categorias filosóficas, as categorias filosóficas são constitutivas, então, do discurso filosófico, como um discurso absolutamente coerente, ou seja, o ser humano ele quer compreender de forma coerente a sua atitude. Onde o pensamento, por sua vez, pensa e se pensa, compreende o real, ou compreende, na verdade, né, melhor dizendo, compreende o conhecimento científico do real. E se compreende ela mesma. Então, a categoria filosófica, ela compreende os discursos que são elaborados,
e compreende a si mesmo. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho aqui uma categoria que é a categoria da certeza. Tem uma categoria e vai e pensa, por exemplo, naqueles mestres, nos poetas antigos, em que eles, ao ensinarem aos seus discípulos, o que é que eles passam? Eles passam a certeza. Vamos pensar, por exemplo, nos discursos míticos. O que é que eles passam? Eles passam a certeza. Ora, se o discípulo já começa duvidando do mestre, então já não tem relação com o mestre. O que é que ele passa? Ele passa a certeza. Só que essa categoria, ela, por exemplo, com o surgimento da polis, ela entra em crise. Aí surge uma outra categoria, uma outra forma de compreender a nova atitude, que é a categoria da discussão. E aí nós vamos pensar quem? Sofistas, Sócrates, Platão. O que é que eles estão fazendo? A atitude deles é o quê? A discussão. Depois nós temos, depois da categoria da discussão, surge uma outra categoria, que é a categoria do objeto, que é quando nasce na filosofia a metafísica, Aristóteles, a identificação do objeto. Fazendo assim, eu estou tentando dar uma relação histórica como fundo da lógica da filosofia, mas essa lógica da filosofia, ela não segue uma necessidade. A necessidade se daria, vamos dizer assim, olhando para trás. Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe que os discursos foram se sucedendo. Mas eu não posso dizer que eles vão ser assim. Eu posso dizer que eles se apresentaram dessa forma. Aí nós temos esse outro conceito nuclear, que é o conceito de retomada. O conceito de retomada talvez seja o conceito mais importante da lógica da filosofia. De uma maneira geral, a retomada designa o fato de uma atitude, o fato de que uma atitude elabora seu próprio discurso na linguagem de uma atitude ou categoria anterior. Então, veja só, é a inventividade da razão. Vai chamar de inventividade da razão. Vamos dar um exemplo para a gente tentar se aproximar disso. Trata da categoria do absoluto, essa categoria é representada assim por todo aquele esforço do idealismo alemão e principalmente por Hegel, né, de compreender o absoluto. Mas veja, a filosofia ela não fica no absoluto, ela continua tentando, porque é uma negação. Depois de Hegel, a filosofia não se fechou. Pelo contrário, houve uma negação desse absoluto. E aí, ele vai tratar de um problema que é central para o pensamento dele, que é o problema da violência. O problema da violência é tão central porque é o seguinte, o filósofo é aquele indivíduo que optou pelo discurso, ok? O filósofo, para Vaio, é aquele indivíduo que optou pelo discurso. Ele optou por compreender. E ele está tentando compreender. Só que o filósofo para Vaio, ele não tem medo da morte, por exemplo. Nem tem medo do erro. O oposto da filosofia não é o erro. O oposto da filosofia é a violência. A única coisa que o filósofo teme é a violência. Por quê? Porque a violência ela é o oposto do discurso. Já que o discurso quer compreender. Há coisas extraordinárias para a gente puxar aqui. Por exemplo, há uma dimensão ética nessa compreensão. Weil é um pensador extremamente preocupado com questões éticas. E essa ideia de filósofo como aquele que busca a compreensão tem pressupostos éticos extraordinários. Mas há, de fato, a negação dessa filosofia, ou da filosofia que quer compreender, pela violência. A violência é a negação. Ele chamava de o outro da filosofia. Só que a violência só é violência para quem optou pela coerência. A violência só se mostra como violência
para quem optou pela compreensão, porque para o violento não tem para que compreender. E aí tem uma categoria chamada categoria da obra. Essa categoria da obra é a categoria que tenta expressar que atitude? Categoria para o filósofo, né? Que quer compreender essa atitude. A atitude do homem, vamos dizer assim, do homem que nega o discurso, que nega a discussão, que nega a compreensão. Aí ele vai dizer que ele teve um mestre indireto, ele chama de mestre indireto, que foi Hitler. Hitler, o nazismo e toda essa questão totalitária, essa violência extrema, se torna objeto, vamos dizer assim, se torna problema para o filósofo. O filósofo, ele quer discutir, ele quer dialogar, ele quer, vamos dizer assim, ele quer estabelecer meios para poder compreender a realidade. O homem da obra, ele não quer discutir. Aliás, ele quer acabar com a coerência. Recentemente eu estava vendo um documentário e uma pessoa que estava dando uma entrevista diz assim que no fundo dessas atividades recentes na política brasileira tem um pretenso pensador, um astrólogo aposentado, pretenso pensador, que vocês já devem ter ouvido falar, e ele diz assim, mas como procurar coerência no que ele diz se ele é o homem que destrói a coerência? Aí opa, olha Vaio aí. Quem é o homem da obra? É aquele que é o homem da violência. Ele não dialoga, ele discursa. E, aliás, nós estamos num tempo de política que os políticos nem discursam. Eles nem debatem. Há políticos que não discursam, não debatem, né? Eles negam a compreensão, negam a... Então, o que é a categoria da obra? É justamente essa atitude de negar a possibilidade da filosofia, negar a possibilidade da compreensão. Então, se nós queremos compreender o que estamos vivendo hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o discurso de uma categoria antiga e vamos retomar essa categoria para compreender o hoje. Essa dinâmica é a dinâmica da filosofia, é a retomada. Nós buscamos, então, categorias do passado, nós buscamos atitudes da tradição para compreender o nosso tempo. A ideia para Vaio é que a filosofia funciona com essa dinamicidade que nos permite, então, retomar. Então, por exemplo, eu pego a filosofia de Habermas. Habermas é a categoria da ação, ou seja, é a categoria do político, retomando a categoria da discussão. Então, quando eu pego, o que é que Habermas faz? Habermas está preocupado com a política, está preocupado com a moral, com o direito, que são questões do homem da ação, mas ele faz isso a partir de uma categoria da discussão. Então eu posso perceber que Habermas está fazendo uma retomada de categorias filosóficas, ação, discussão, para compreender o nosso tempo. Essa é a lógica da filosofia. É a atitude, as atitudes puras se expressam ou buscam se expressar num discurso. Esse discurso nós vamos chamar de categorias. Lembrando, a sucessão das categorias não é uma sucessão necessária, só é necessária para a gente que olha para trás e a gente vê os discursos e diz, olha, aconteceram, mas não há pelo contrário, há uma inventividade da razão. E nós hoje estamos tentando compreender o nosso tempo. Como filósofos, nós queremos compreender. E qual é o obstáculo que nós encontramos? É a violência. Porque a violência, ela cessa, ela acaba com a possibilidade de compreensão. Nós temos, no final da lógica da filosofia, porque a lógica da filosofia poderia terminar na ação. Ou seja, é aquela ideia do filósofo como um educador, sabe? Filósofo educador, que é um tema muito importante para Vaio. Eu estive, durante um tempo, pesquisando no Instituto Érico Vaio. E, pegando os livros dele, eu fiquei impressionado quando eu peguei o livro do Ser e Tempo, de Heidegger,
e a letrinha de Eric Weil comentando quase todas as linhas de Ser e Tempo. Weil tem um artigo que foi muito debatido na época, chamado O Caso Heidegger, em que ele faz duras críticas à filosofia de Heidegger. Mas a crítica principal, e aí eu fiquei feliz que eu encontrei nesse texto, nesse rabisco do Ser e Tempo, eu encontrei os elementos que viriam a ser depois retomados no seu artigo, o caso Heidegger, em que ele faz duras críticas a essa ausência de questões, de critérios morais ou de questões éticas, como se a filosofia de Heidegger nos deixasse num determinado vazio de referências éticas. Ele é muito incisivo com isso. Então, a filosofia de Weil, ela não é só compreensão da realidade. Ela propõe também que nós possamos agir na realidade. Por isso que o livro de Marly é fabuloso, chama-se O Filósofo, ou seja, nós temos que procurar compreender, mas essa compreensão, ela tem uma exigência moral. Essa exigência moral, por exemplo, o filósofo é o homem do diálogo. Ele não é só o homem que está no... Eu estou falando do homem aqui, gente, me perdoe, é só força da expressão, por favor. É aquele indivíduo que quer... Mas não é só o que quer compreender separado, não. Nós estamos, ao mesmo tempo, nos relacionando com as pessoas. E aí, ele vai, na filosofia política, levantar, assim, a tarefa do filósofo. O filósofo no mundo. O filósofo, entende? Que não é, por exemplo, a tarefa de dizer qual partido devemos votar. Mas é a tarefa de fazer com que as pessoas possam refletir sobre a política. Qual o sentido da política? Então, o filósofo funciona para despertar a consciência, para que o indivíduo possa pensar. Ele faz com que o indivíduo seja levado a essa universalidade, para usar uma linguagem hegeliana, essa universalidade da filosofia. Pois bem, a retomada, ela tanto retoma atitudes anteriores, históricas, para compreender o que estamos vivendo, como ela, no segundo sentido da retomada, ela trata de categorias anteriores para compreendermos o que estamos vivendo. A lógica da filosofia para Eric Weil, então, ela não tem esse encadeamento necessário, como você vai perceber na lógica hegeliana, não tem, porque ela é marcada visceralmente pela liberdade da razão, ou inventividade da razão. Essa expressão inventividade, Weil vai utilizar na filosofia moral, ele utiliza a expressão inventividade moral, para dizer como as comunidades, mesmo com a mudança dos referenciais da moralidade, mesmo assim, as comunidades continuam na inventividade moral. Existe uma inventividade moral. Nós não vivemos num vazio do ethos, né? Pelo contrário. Então, essa é a dinâmica da lógica da filosofia. Ao final, poderíamos dizer, olha, a última categoria poderia ser a categoria da ação. Mas aí vai colocar duas categorias, que ele chama, curiosamente, de categorias formais. Duas últimas categorias, que são as categorias formais. Nós temos a categoria de sentido, que ele vai dizer que é a categoria da filosofia, porque é a categoria que vai lidar com a questão do discurso. Então, eu acho que tem muito a se relacionar entre Weil e Paul Ricoeur a partir da categoria do sentido, a categoria do discurso, a categoria da linguagem. Ele tem uma frase, ele tem uma ideia que ele desenvolve nessa categoria, que ele diz: tudo que nasce para o homem nasce na linguagem. Então, como a linguagem é fundamental, é a categoria central da filosofia. E aí, até alguns comentadores disseram assim, olha, poderia acabar então aqui, acaba no sentido. Aí, veja, mas por que ele não acaba no sentido? Porque o sentido é uma categoria, vamos dizer assim, da compreensão, né? Nós queremos compreender os discursos. E Weil é tão visceralmente preocupado com a questão da ação, que ele coloca ainda uma outra categoria, que é a categoria da sabedoria,
que é quando a busca pelo sentido se encontra com a praxis, com a ação. E aí ele retoma essa ideia de sabedoria na história do pensamento. A palavra sabedoria, embora a gente trate de filosofia, a gente sabe que a palavra sabedoria não é uma palavra usual. Ela está entrando em extinção nos dias atuais, né? E assim, quem é o sábio? O sábio é aquele que procura em sua vida unir um discurso coerente. Por que coerente? Porque quer compreender o real. Não porque é fechado, mas porque quer compreender, com uma prática. Nesse sentido, ele fecha. Então, assim, eu procurei colocar esses conceitos nucleares, né? Na minha tese, eu chamei esses conceitos de conceitos nucleares. A minha tese, isso aqui foi um pedaço bem pequeno da tese. A minha tese versou sobre sagrado, sentido e sabedoria. Eric Weil chama sagrado não questões religiosas. Ele chama sagrado, o que é sagrado para Eric Weil? É uma questão política, é uma questão moral. Sagrado são todos aqueles elementos que uma comunidade, que os indivíduos se utilizam para tomar decisões morais. Isso é o sagrado para Weil. Então, por exemplo, o diálogo é sagrado. Porque o diálogo é essencial. Sem o diálogo, a comunidade não permanece na história. E aí, eu trabalhei isso de sagrado, né? O conceito de sagrado no pensamento de Eric Weil, que o sagrado para ele é esse, não tem muita referência com a questão religiosa, embora ele tenha muitas discussões religiosas, sobre religião. Há toda uma pesquisa recente sobre isso agora, mas o sagrado para ele é um elemento de decisão da comunidade. Paul Ricoeur tem textos falando sobre o sagrado, inclusive ele tem um comentário ele tem um texto sobre a filosofia política de Eric Weil, que está nesse livro que o Vanderlei citou logo no início, Leituras 1, em que ele dá essa ênfase do sagrado. Só que, assim, nunca ninguém tinha desenvolvido essa temática. E quando eu fui para Lilly, eles ficaram extremamente curiosos, porque é uma questão central do pensamento dele, mas é uma questão que não tinha sido tematizada. Houve sempre uma preocupação com a compreensão de Weil, né, com a lógica da filosofia, mas não houve a mesma preocupação com a questão política, a questão moral que se expressa no sagrado. O que é sagrado para ele, né? Os elementos de decisão. E aí o meu trabalho foi nesse sentido. E eu linkei isso com as duas últimas categorias, a categoria do sentido, que é a categoria da compreensão, e a categoria da sabedoria, que une, né, teoria e prática. O meu objetivo hoje à tarde, então, era apresentar esses três momentos, porque eu acho que isso dá uma dinâmica para que a gente possa compreender, assim, possa adentrar na obra de Weil. É uma obra extensa, sim, mas é uma obra maravilhosa, porque nos permite múltiplas facetas. Nos permite dialogar com a tradição filosófica e nos permite entrar no seio do pensamento filosófico. E, assim, nos permite também estabelecer esses diálogos com os pensadores, como eu estava dizendo, para que a gente possa compreender o nosso tempo, né? Nós temos um grupo de trabalho, um GT, e o nosso grupo chama-se Eric Weil e a compreensão do nosso tempo.